Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para esta comunidade. Glória a Deus. Nós estamos aqui para ministrar a paz do Senhor nesta comunidade. E quando Jesus chega, verdadeiramente algo Acontece. vai mudando na vida das pessoas. E se elas crerem, melhor ainda. Melhor ainda, porque aí ela está dando, quando ela crê, ela está dando legalidade para Deus atuar em pontos da sua vida. E quando ela se converte e aceita Jesus, aí pronto, ela está entregando legalidade de 100%, ou seja, ela está assinando o papel e dizendo, olha, toma, tu é agora que faz, é que manda, é que tem, tu é que é o dono da minha vida. Então, tem esses pontos aí, tá? Então, quando Jesus chega, não fica do mesmo jeito, não fica. Ô, glória. Alguma coisa vai mudar. O que acontecer. Alguma coisa vai mudar. Certo? Então, com certeza, nesse lugar, Deus, Ele está fazendo algo nesta comunidade. Ô, glória. Nessas irmãs, nesses irmãos que aqui estão nesta noite, cultuando com a gente esse final de tarde. Então, não vai ser em vão. Isso é a Bíblia que diz que os nossos passos no Senhor, eles não são. Em vão. Ele está atento às nossas pegadas, aos nossos passos, né? A nossa caminhada até a sua casa, até o lugar onde Ele está. E eu gosto que tem um texto na Bíblia, antes de eu ler a palavra aqui, eu vou citar ele. É João 12, 25 e 26, diz assim, ó: se alguém me ama, né, ou seja, se alguém me serve, ele diz assim, ó: se alguém me serve, siga-me. Aleluia. Ô, glória. Aí Jesus acrescenta: e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Vê bem, ele disse: se alguém me serve, siga-me. Aonde ele estiver, esse servo vai estar ali. Aí agora ele vai dar um presente. O que é que ele diz? E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem quer honras do céu aqui, ó? Se a honra do homem é buscada, você vê que o homem busca a honra um do outro aí, busca ser honrado. Agora imagina Deus te honrando, irmão. Essa é a maior honra que existe, irmão, é de ser honrado por Ele. Me lembro de um homem que Deus honrou. Deus honrou tanto esse homem que chegou a dizer para o próprio Satanás, né? Satanás chegou diante da presença de Deus, que antigamente, no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, Satanás tinha livre acesso, né? Tinha livre acesso a reuniões, não para participar, mas como era nos lugares celestiais, então ele se aproximava, né? Então, tem uma certa vez que ele se aproximou de uma reunião, e quando ali chega, o Senhor diz: de onde vem, Satanás? E ele diz: olha, de rodear a terra, de passear por ela. E aí o Senhor diz assim, ó: vê só, viste meu servo Jó? Aí ele faz: homem reto, homem íntegro, né? Que se desvia do mal. Aí ele começa a mostrar ali e dá honras àquele homem. Veja, e a honra de Deus foi tão grande na vida de Jó que Satanás ficou com inveja. Disse: deixa eu tocar nele, né? Deixa eu tirar o que ele tem para ver se ele vai te honrar. E aí ele disse: vai. E aí aconteceu toda aquela história que a gente já sabe. Mas eu vou ler aqui um texto da Bíblia que se encontra em Romanos, na carta aos Romanos 6 e 23, diz assim o texto. Aos Romanos 6 e 23. É conhecido dos cristãos. Diz assim o texto: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, Deus se utilizando do apóstolo Paulo, pelo seu Espírito Santo, para deixar bem claro para os romanos, a igreja lá em Roma, não é a igreja católica, tá? Nem ao Vaticano. Era a igreja evangélica, a igreja cristã que estava em Roma. E Paulo mandou esta carta
para deixar bem claro para aqueles irmãos que o salário do pecado é a morte, até porque a gente entende, segundo a geografia bíblica de Roma, deixa bem claro que Roma era uma nação, um povo corrompido pelo pecado. Eles eram prostitutos. Eu não estou dizendo a igreja em si, mas a nação, o povo estava corrompido. O pecado ali imperava. E a igreja estava no meio daquele povo. Então Paulo manda deixar bem claro para aqueles irmãos da igreja lá em Roma que o salário do pecado é a morte. Ou seja, é possível que alguém estava vivendo uma vida de duplicidade. Porque no capítulo 6, no início, ele diz assim: olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ó o perigo. Então quer dizer que tinha alguém que estava vivendo encapado, né? Que estava vivendo uma vida de enganando-se a si mesmo. Tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, irmão, eu não sou crente. Um exemplo, eu não sou crente, mas eu creio muito em Deus, eu faço bem a todo mundo, eu respeito os crentes, eu escuto louvores evangélicos, de vez em quando eu vou à igreja. Olha, irmão, eu leio a Bíblia, eu rezo. Olha, irmão, eu sou muito temente. Ou seja, a pessoa faz tudo isso, mas ela não quer assumir um compromisso com Cristo. Então cumpre-se essa palavra aqui, que embora que ela fazendo tudo isso, mas ela ainda está no pecado. Então, se mediante tudo isso que ela diz que é, por que ela ainda quer permanecer no pecado? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que é graça? Favor que o homem não merece. Ou seja, Deus não nos salva porque a gente é bonitinho, porque alguém tem dinheiro, porque alguém sabe ler, fez a faculdade. Deus não nos salva por status, por posição secular. Deus salva o homem porque Ele quer salvar. Quando o homem acredita nele e reconhece Ele, aí Deus salva a pessoa gratuitamente, sem ela pagar nada, né? E eu dou graças a Deus por isso, que não precisa pagar nada, senão nenhum de nós estávamos aqui, porque ele não tem dinheiro para pagar o preço da salvação. Porque lá em Levítico diz que se uma pessoa fosse pagar o preço de uma alma, não teria como pagar, porque todos os recursos que existem no céu e na terra se esgotaria e não pagaria o preço de uma só alma. Olha para aí, meu irmão. Meu Deus do céu. Então, se juntar todo o ouro, toda a riqueza, toda a prata que tem aqui, todas as riquezas que tem no universo, e chegar diante de Deus, olha, está aqui, eu quero a alma de fulano, eu quero a alma de Bertrano, Deus vai dizer: não dá para pagar. Você está entendendo? E aí, Deus deixa bem claro na sua palavra aqui que é muito caro e que só Jesus teve esse poder de comprar com o seu sangue a nossa alma, né? Pagar o preço perfeito, o sacrifício perfeito, sem falha, tá? E aí a gente vê aqui que ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Então, a gente já sabe que se continuar no pecado, vai receber um salário. Que salário é? A morte. E a morte é uma palavra que vem do grego, que quer dizer thanazo. Thanazo quer dizer separando ou separado, algo que separa, algo que divide, algo que é incisivo na vida da pessoa, que tira a pessoa, que afasta a pessoa. Então, está deixando bem claro que a morte, ela vem para separar. Agora, eis a questão: a morte, ela pode vir para separar você do pecado, e ela pode vir para separar você de Deus. Ao perigo, ao perigo. Então, eis a questão: nós já morremos, tá? Morremos com Cristo quando Ele foi morto naquela cruz, e ressuscitamos com Ele. Por isso que na carta aos Efésios 2, o texto diz: olha, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito
né, das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, e nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, diz ali no 2, no 1 de Efésios, né? Então, a morte, nesse caso, na nossa vida, ela nos separou da morte física e da morte espiritual. A morte veio, mas a morte em nós causou o quê? Uma separação do mundo, foi diferente. Já tem aqueles que a morte veio e causa uma separação de Deus. Como assim? Ela continua no pecado, e aí a morte chega, ela não se afastou do pecado, e aí a morte leva ela para a perdição eterna. Então é por isso que Deus quer que o homem deixe o pecado, porque o pecado vai ter um pagamento. E o pagamento é um pagamento de morte. E essa morte, irmão, entenda uma coisa, tem pessoas que dizem assim: ah, rapaz, morreu, acabou. Ah, morreu, é defunto. Ah, morreu, me bote aonde quiser, não estou nem aí. Deus me bote onde Ele quiser. Não é assim, não. Deus nos deu o privilégio de escolher aonde nós queremos estar após partirmos dessa vida, porque não tem como escapar. A gente vai ter que partir dessa vida, vai ter que mergulhar na sepultura. Agora, uma coisa é certa: eu posso, ou seja, meu corpo pode tombar e mergulhar na sepultura, mas eu estando com Cristo, a minha alma não vai morrer, ela vai subir para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Vai estar no paraíso. Mas se eu morrer sem Cristo, aí a minha alma vai descer e vai estar no Hades, a antessala do inferno, na morte eterna. Então eu não quero fazer parte da morte eterna, eu quero tomar posse da vida eterna, como já tomei e estou zelando por ela. Então nesta noite aqui, nesse final de tarde, Deus está querendo dar vida a pessoas que consequentemente estão mortas. Morta, porque morta como, pastor? Porque a morte para Deus não é um caixão saindo com o defunto dentro. A morte para Deus é simplesmente a pessoa dizer: eu não quero Jesus. É simplesmente a pessoa não obedecer a Jesus. É simplesmente a pessoa não seguir a Jesus. Para Deus está morto. Quer ver o exemplo? Lucas, o Evangelho 15, só para a gente terminar aqui. Lucas, o Evangelho 15. E o texto sagrado diz assim, vou ler para você. Vê bem, o nosso auxiliar Rodrigo, ele até leu, que é a passagem do filho pródigo, que diz assim, ó, 15:24 de Lucas: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Tá vendo? O filho estava vivo, na nossa linguagem, né? Estava vivo, por quê? Ele estava com a riqueza, gastando, se prostituindo, pintando e bordando lá fora, né? Mas aí o Espírito Santo foi lá e convenceu ele e trouxe ele de volta. E quando ele veio de volta para o convívio do pai arrependido, aí o arrependimento fez com que o pai lhe restituísse tudo aquilo que ele perdeu e lhe fez de novo um filho seu. E o pai dá testemunho dizendo: alegramo-nos, alegrem-se comigo, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Então, quando a pessoa está no mundo, fazendo suas próprias vontades, essa pessoa está morta para Deus. Agora, quando ela vem arrependida para o pai, aí ela ressuscita, ela revive novamente, e aí sim, ela passa a se tornar filho de Deus e tomar posse daquilo que Deus tem para dar a todos aqueles que lhe amam, que lhe seguem. Então, amados, vamos fazer isto nesta tarde. Ele está passando por aqui justamente para mudar a tua história. Ele está passando por aqui, veja que festa linda, nós estamos aqui numa paz. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu estava hoje de manhã, ontem de manhã, uma companheira que trabalha com a gente lá, do lado do meu trabalho, simplesmente o médico disse para o pai dela que ele não fumasse, não bebesse mais. E nesse carnaval agora, me disseram que ele, bateu o pé mesmo, entrou. E aí o que aconteceu, quando foi ontem, do nada assim, ele deu um infarto. E por misericórdia, lá na UPA, a esposa dele me disse que lá, na hora lá, ele se converteu. Aleluia. Então ele escapou, irmão, por um fio de linha queimado. Faltou pouco, irmão, pouco, né? Mas, veja, por quê? O salário do pecado é a morte. Ele estava lá, ele preferiu o pecado, aí veio o quê? O pagamento, que é o quê? A morte. Então, amados,
o pecado não compensa. Quanto mais a gente peca, mais triste a gente fica. Irmão, é um peso. Aproveitando, quando a pessoa se converte, pode olhar, que todo mundo que se converte olhe para a face da pessoa e veja se não mudou a face da pessoa. Aleluia. Muda. Tem um peso que a pessoa leva. E você às vezes está do lado e nem sabe, mas de noite a pessoa chora, a pessoa tem medo de tudo, a pessoa é insegura, tá? A pessoa ouve vozes, a pessoa tem pesadelos terríveis, né? Meu Deus, desde que eu me converti, eu nunca tive pesadelo, acredita, irmão? Pesadelo não. E eu tinha direto, cada um feioso. Eu não dormi em rede por dinheiro nenhum. Que vi uma bruxa com uma força desse tamanho. Irmão, eu tive um trauma de rede. Eu durmo em qualquer lugar agora, parece uma pedra, irmão. Apago em qualquer lugar. Entendeu? Desde que eu aceitei Jesus, que eu não tive mais pesadelo na minha vida. Tá? Por quê? O pesadelo, irmão, é um sinal de que você está sendo perseguido até na sua dimensão espiritual. Porque tem pessoas que morrem tendo pesadelo, a gente nem sabe. Mas morrem tendo pesadelo. Tá? A gente nem sabe porque morreu. Mas o pesadelo foi tão terrível. Me lembro que a minha mãe, que já partiu, está na glória. Ela disse que estava no pesadelo e tinha um homem correndo atrás dela com a foice. E ela corria. E o cara estava quase pegando ela. Ela viu uma casa com a porta aberta. Aí quando ela viu a casa, ela disse: agora eu vou escapar. Aí ela pega, entra na casa e empurra a porta para fechar. A porta passa para o outro lado. Deu para entender? A porta não tinha fechadura nem trava. E aí ela se acordou, quase. E aí, então isso acontece. Então, pessoal, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Deus está querendo dar vida de graça nesta noite. Irmão, a vida que Cristo dá é tão boa, irmão. Olha, irmão, ele começa a trabalhar na tua vida, as coisas começam a mudar, você nunca mais vai perder, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama ao Senhor e que serve a Ele nos seus propósitos. Então, ainda que você pareça que você perdeu, você não perdeu, você ganhou. É só você acreditar na palavra que diz: olha, o que eu faço hoje tu não sabe, mas saberás amanhã. Então, crente não perde, crente só ganha. Está entendendo? Então nesta tarde o Senhor está aqui para te fazer mais do que vencedor. Tu está entendendo? Mais do que vencedor. E o Senhor diz assim, ó: olha, Tomé, tu estás acreditando porque tu estás me vendo, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Nós, a gente viu o que lá 2000 anos atrás? A gente só sabe da história real e viva que está aqui. Mas por isso nós somos mais bem-aventurados do que ele. E a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Se o mundo te proporciona algum tipo de felicidade em virtude de dinheiro, em virtude de casa, em virtude de carro, em virtude de coisas que o mundo oferece, a alegria que a fé, o crer em Jesus Cristo, o obedecer e o seguir promove em nós é superior ao que o mundo oferece. Então, amado, Deus tem algo novo para você nesse dia de hoje. Creia tão somente em nome de Jesus Cristo, que Deus continue abençoando a todos.